Glória a Deus, boa noite, que a paz do Senhor esteja com cada um, amém? Glória a Deus. Hoje nós estamos encerrando uma série, Milagres no meio do deserto. Quanto aqui estão vivendo ou já passaram por um deserto? Levanta a mão. É isso aí. E quem ainda não viveu, eu lamento te dar esta informação, mas você vai passar por um deserto. E nós precisamos aprender algumas coisas sobre o deserto, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao coração de cada um, porque a palavra de Deus diz que o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Por que ele sofre? Porque muitas vezes ele passa por uma situação, e por não saber lidar com a situação, ele sofre além da conta, além do ideal para aquela situação. Então é importante nós sabermos como viver no meio do deserto. Antes de começar a palavra, eu convido você a fechar os seus olhos. Pai, neste momento nós te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos. Deus, obrigado por aquilo que o Senhor fez no culto anterior, e pedimos que o Senhor continue fazendo nesse culto. Deus, que seja um momento transformador pela Tua palavra, que a Tua unção, que a Tua graça, que o Teu poder esteja, Senhor amado, sobre cada um de nós. Senhor amado, que esta palavra possa cair no nosso coração, Senhor amado, como uma semente que venha produzir muito fruto em nossa vida. Deus amado, nós entregamos esse momento em Tuas mãos, o nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém. E o título dessa palavra é: o que fazer quando Deus me impele ao deserto? O que realmente é o deserto? O que significa o deserto? O que não é o deserto? Então, algumas coisas que nós vamos ver nessa noite são fundamentais para que nós possamos passar da melhor maneira possível pelo deserto. Então, saber o que é o deserto é algo muito importante, mas também saber o que não é o deserto também é importante, porque muitas vezes nós usamos o remédio errado para o sintoma certo. Então, se eu não sei a doença que eu estou tendo, eu trato ela de uma forma errada, aquela doença ela se prolonga e muitas vezes ela pode se agravar na nossa vida. E muitas vezes, por eu não saber o que é o deserto, eu acabo tomando a solução errada, e aquilo pode vir se alongar ou até piorar a situação. E por isso o Senhor quer nos falar ao nosso coração nessa noite aquilo que você deve fazer e como que você deve enxergar o deserto. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo. Nós vamos falar sobre Marcos capítulo 1, versículo 12 em diante, mas nós vamos ler apenas a primeira parte do versículo neste momento, que fala do momento em que Jesus foi batizado. Jesus havia sido batizado e de repente Deus acabava de ter reconhecido ele diante das pessoas, e ele disse: olha, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E assim que Deus falou isso, ele dá esse comando que nós vamos ler agora. Marcos capítulo 1, versículo 12, diz assim: Logo após o que? O batismo, o Espírito o impeliu, repita comigo, impeliu para o deserto. Ou seja, após Cristo ser batizado, o Espírito Santo o impeliu para o deserto. E por isso que o tema dessa noite é: o que fazer quando Deus nos impelir para o deserto? Quando eu li esse texto, eu fiquei encucado com esta palavra impelir. Aí eu fui no dicionário, porque sempre que eu lia esse texto, eu imaginava que Deus estava sugerindo Cristo ir para o deserto. Eu imaginava que Deus estava apenas conduzindo de forma muito amigável e dizendo: Jesus, se tu quiser, tu vai para o deserto. Mas quando eu fui para o dicionário e eu procurei a palavra impelir, olha o que ela significa. Impelir no dicionário significa fazer avançar com força. Fazer avançar suavemente? Não, com força. Empurrar, arremessar, lançar com força para algum lugar. E eu assim, não é possível. Eu achei que Cristo tinha ido como uma forma de que ele era uma sugestão de Deus. E aqui eu aprendo algo muito importante. Em alguns momentos Deus vai me sugerir, ou eu mesmo vou entrar num deserto por conta própria. Isso aconteceu com Elias. Ele quis ir para o deserto. Mas neste momento em específico, Cristo foi para o deserto porque o Espírito o impeliu.
E aí eu fui olhar no original, e aí eu pensei, não, talvez na hora de traduzir para o português, o cara traduziu com uma palavra um pouquinho mais rude do que realmente era. E aí eu fui procurar no original, Marcos, o que significa impelir. Marcos usa um termo que se chama cavilô. O que significa cavilô? Significa expulsar, expelir, mandar sair. E ainda não conformado, eu fui para outros livros, porque vocês devem saber que Mateus, Marcos, Lucas e João, eles narram praticamente as mesmas coisas. Foi a vinda de Cristo, a crucificação e a ressurreição de Cristo, amém? E aí eu fui verificar nos outros textos se eles tinham usado uma expressão igual ou uma expressão parecida com essa. E aí Mateus usa um termo que se chama migamalmega, que significa trazer para um lugar mais alto, conduzir. Aí Lucas está dizendo algo que ele foi guiado. Mateus diz que ele foi levado, Marcos diz que ele foi impelido, e Lucas diz que foi guiado, só que com outro termo, agô, que se fala ro. O que significa esse ro? Conduzido pelas mãos, levando deste para um destino final, como se fosse um animal indo para o matadouro. Cada vez que eu ia ler um outro texto para procurar uma coisa mais suave, eu via que não, realmente Deus não deu opção para Jesus entrar neste deserto em específico. Alguns momentos nós vemos Cristo indo para o deserto por conta própria, mas esse deserto em específico, Deus o impeliu, Deus o empurrou para que ele fosse. E eu pergunto para você, alguém perguntou para você se você gostaria de entrar numa pandemia do Covid-19? Alguém chegou para você e disse assim, Michael, você gostaria de entrar no meio da pandemia? Betinho, você gostaria de entrar no meio da pandemia? Não, né? Nós fomos impelidos para este momento. Ou seja, é um deserto que Deus me empurrou para que nós viéssemos passar. Não existe rico, não existe pobre, não existe mediano. Todos tiveram que se submeter a esse deserto. E aqui nós entendemos algo, que existe alguns desertos que eu escolho entrar. Mas existe algum deserto que Deus, Ele entende como fundamental para as nossas vidas. Qual é o real motivo desse Covid-19? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Deus tem um propósito com tudo isso. E agora? Vamos nos desesperar? Vamos sair daí pela rua correndo, desesperados? Agora nós precisamos aprender mais sobre deserto, para poder passar por ele aprovado. Deus quer que você passe pelo deserto, amém? Mas a maior motivação de Deus é que você passe pelo deserto aprovado. Como que o homem dominou a energia elétrica? Foi inventada a energia elétrica. E muitas pessoas morriam no início quando foi inventada a energia elétrica. Tanto é que o inventor da energia elétrica, ele foi fortemente caluniado, porque ele inventou algo que era letal, matava muitas pessoas. Mas aí o homem começou a estudar como que funcionava a energia elétrica. E eles começaram a entender como é que funcionava, como dominar ela, que se você estiver isolado da terra e encostar num fio energizado, você não leva choque, porque ele precisa de uma condução para a terra, para que você seja usado como um fio, para que assim você leve um choque. Mas se você estiver isolado do chão, não encostar em ninguém que está no chão, você consegue manusear isso. Não faça isso em casa, estude melhor para poder fazer isso que eu estou falando. Mas o que eu quero dizer é que pessoas sobem em poste hoje e mexem com um fio energizado, por quê? Porque entendeu exatamente como funciona a energia elétrica. E assim ele pode usá-la em favor da humanidade, sem ser prejudicado por ela. Trazendo para o deserto é a mesma coisa. Nós precisamos entender como funciona o deserto, para que nós possamos passar pelo deserto aprovados, e assim nós possamos fazer um bom uso do deserto, para que nós possamos chegar aonde Deus planejou para cada um de nós. E o Senhor quer te ensinar algo nessa noite. O Senhor quer falar ao seu coração algo que vai mudar a sua vida.
Durante muito tempo eu acreditei, eu ouvi falar, e eu também falei por acreditar estar enganado, que o deserto é a ausência da presença de Deus. Eu não sinto Deus, eu não percebo Deus. Mas isso não é verdade. Eu não acredito mais que o deserto é marcado pela ausência de Deus. Pelo contrário, o deserto é marcado por grandes manifestações da presença de Deus. É no deserto que eu percebo Deus de uma forma no qual eu não havia percebido antes. No deserto, se eu passar pelo deserto da forma correta, eu consigo sentir Deus de uma forma ainda mais real, de uma forma ainda mais palpável do que fora do deserto. Deixa eu dar um exemplo para você em Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22. Você não precisa abrir, pode acompanhar no telão. Diz assim: durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem. Quem ia diante deles? O Senhor. Em que contexto esse texto está sendo citado? No contexto em que o povo estava no deserto, sendo liberto do Egito. Moisés tinha tirado o povo do Egito e estava no deserto, sendo conduzido para Canaã. Amém? E neste momento, quando eles estavam no deserto, ele cita esse texto dizendo: durante o dia, o Senhor ia adiante deles. Ou seja, se o Senhor ia adiante deles, os desertos não significa ausência da presença de Deus. Concorda comigo? Se aqui está dizendo que Deus estava com eles, então aquilo que a gente aprendeu no passado, que deserto é a ausência da presença de Deus, está errado. Deus estava com o povo no meio do deserto. Por que é importante eu e você aprendermos isso? Porque muitas vezes nós vamos ter medo de ir para o deserto, porque nós vamos ter a sensação de que Deus não estará conosco. Nós vamos ter aquela sensação de que, olha, Deus vai me botar no deserto, mas Ele vai me abandonar e vai me esperar lá na ponta, lá do outro lado. Isso não é verdade. Pelo contrário, Deus manifesta algo sobrenatural que Ele jamais manifestou antes do deserto. Você já viu Deus se manifestar como uma coluna de nuvem quando eles estavam lá escravizados? Deus se manifestou como uma coluna de nuvem quando eles estavam escravos de Faraó? Não. Deus só se manifestou assim quando eles estavam no deserto. Então eu aprendo, e talvez eu quero que você também aprenda com isso, que no deserto Deus se manifesta de uma forma ainda maior do que Ele se manifesta fora dele. E o texto continua dizendo: numa coluna de nuvem para guiá-lo no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim eles podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo, nem de dia, e nem a coluna de fogo da noite. Ou seja, Deus estava mais presente, mais palpável do que nunca no meio do deserto. Mas eu quero falar algo que é de extrema importância para que você venha passar pelo deserto aprovado e guardado por Deus. Não é todo mundo que Deus acompanha no deserto. Ele acompanha apenas aqueles que possuem uma aliança com Ele. Você jamais vai ver na Bíblia Deus dizendo: e Deus acompanhou os filisteus no deserto para os proteger. E Deus acompanhou os egípcios no deserto para os proteger. Você não vai ver isso acontecer. Você vai ver Deus acompanhando aqueles que possuem uma aliança com Ele. E aqui vai a primeira chave para você passar aprovado ou aprovada pelo deserto. Sua aliança com Deus precisa estar restaurada para que Deus acompanhe você no deserto. O primeiro passo para nós passarmos pelo deserto aprovados é restaurar a aliança com Deus. Eu estudei um pouco sobre o deserto e eu comecei a analisar, e eu disse: Deus, me dá um exemplo mais prático para mim, que eu possa ensinar à igreja o que realmente é o deserto. Eu não sei se foi Deus que trouxe ao meu coração, mas veio um exemplo do dia em que eu ensinei meus 2 meninos a andar de bicicleta. E eu vou dar alguns exemplos para você, e eu vou traçar um paralelo com esse dia e o que aconteceu antes, durante e depois, para que você consiga gravar e sair daqui entendendo realmente o que é passar pelo deserto. E aí nós temos algumas lições. A primeira lição sobre o deserto é: o deserto tem como objetivo me levar a outro nível ou trazer coisas que não existiam antes dele. O objetivo do deserto não é você se afastar de Deus. Um dos objetivos do deserto é te levar a um outro nível,
ou fazer você desfrutar de algo que você não desfrutava antes. Antes de eu ensinar os meus meninos a andar de bicicleta, a gente fazia alguns passeios e eles não conseguiam se divertir junto com a gente. Existiam algumas limitações. Depois que eu ensinei eles a andar de bicicleta, eles começaram a ter uma liberdade, uma sensação, desfrutar de algumas coisas que eles não desfrutavam antes. Todo sábado pela manhã a gente está construindo aqui em Capivari, a gente mora no Santo André. Hoje, todo sábado pela manhã, quase todo sábado, eu, minha esposa e meus meninos, a gente vem pedalando de lá até a casa. Gente, é uma experiência muito gostosa, estar andando junto, pedalando junto, subindo o morro junto, desce o morro junto, daqui a pouco um cai, a gente para, vem aquela adrenalina, a gente fica preocupado. Mas tirando esses momentos, é algo maravilhoso que eles não usufruíam antes de aprender. Eles começaram a desfrutar depois que aprenderam. Existem algumas situações na nossa vida que Deus quer que você venha usufruir. Deus quer que você venha entender e receber. Porém, você precisa passar por um deserto. Você precisa passar por algo para que lá na frente você esteja pronto para receber algo mais que o Senhor tem para a sua vida. Depois do deserto, quando o povo do Egito estava lá, no meio do deserto, o que veio? Veio Canaã. E o que era Canaã? Uma terra abundante, produtiva, que mana leite e mel, onde as frutas eram gigantes. Era algo que eles não desfrutaram nem durante e nem antes do deserto. Porque depois do deserto, tem uma Canaã esperando você. E aí eu dei uma olhadinha, antes de Jesus ir para o deserto, o que tinha acontecido? E eu percebi que para Jesus, só depois do deserto, é que vieram os discípulos e que vieram os milagres. Aí eu olhei em Mateus, eu olhei em Marcos, eu olhei em Lucas, e não vi, em João, e não vi nenhum momento Cristo manifestando o sobrenatural de Deus sem ter passado pelo deserto. João não fala do batismo de Deus, mas deu para entender que, do deserto, aliás, ele fala do batismo, mas não fala do deserto. Mas deu para entender que foi depois do batismo, algo aconteceu e depois veio a manifestação do milagre. Nenhum milagre é narrado antes do deserto. Então existe um sobrenatural, existe um nível que Deus quer nos levar, que está nos esperando, se nós passarmos pelo deserto, aprovados. Porque o segredo não é só passar pelo deserto. O segredo é passar pelo deserto aprovados por Deus. Número 2, todo deserto possui uma característica em comum, que é um forte desafio. O deserto não tem em comum a ausência da presença de Deus. O deserto tem em comum a presença de grandes desafios. Grandes desafios. Quando eu fui ensinar os meninos a andarem de bicicleta, a gente ficou horas, e eu correndo, suando, pingando do lado deles, e ali tentando, primeiro passo, pedalar, dava uma, duas pedaladas, botava o pé no chão, pedalava de novo, botava o pé no chão, daqui a pouco eles tinham que pedalar e guiar, porque aí desequilibrava, aí depois que eles conseguiram pedalar, o desafio foi equilibrar, e depois do equilíbrio foi dar 6, 7 pedaladas sem colocar o pé no chão, e assim foi. Depois que eles aprenderam a andar, aí teve mais um desafio que era andar em linha reta, porque se eles não andassem em linha reta, e a gente fosse andar numa calçada, eles poderiam cair no meio da rua, andar no meio da rua. Então foram muitos desafios até eles conseguirem vir para cá com a gente em Capivari. Esse exemplo que eu estou dando para vocês não é um deserto, amém? Ensinar os meus filhos a andar não foi um deserto. Mas eu quero comparar com isso porque alguns desertos de Deus têm algumas coisas em comum, que é o quê? O desafio. Amém? Olha o que aconteceu com Cristo quando ele foi para o deserto. Marcos 1,13. E ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Ele não foi tentado por Satanás. A gente lê a tentação de Jesus e parece que foi questão de 1 hora. Deus deu 3 respostas para ele e ele foi embora. Não dá essa impressão quando a gente lê? Aí ele falou, se joga daqui, transforma essa pedra em pão. Ele falou, né? Parece que essas frases foram durante 1 hora. Mas a Bíblia está dizendo, e não é o Júnior, que ele esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Será que é desafio? E ainda se não bastasse,
ele estava dizendo aqui, estava com animais selvagens. Sabe aquele negócio de estar com um olho no peixe e o outro olho no gato? Cristo estava com um olho em Satanás e o outro no leão, o outro nos animais selvagens que tinha no deserto. Então, outra característica do deserto é um desafio extremo, é um desafio árduo. E muitas vezes você só vai vencer o deserto se você aceitar e vencer esse desafio. E aí vamos para o terceiro nível, que diz que no deserto você tem mais favor de Deus do que fora dele. No deserto você vai ter mais favor de Deus. O que é o favor de Deus? O cuidado próximo do que fora. Quando eu estava ensinando eles a andar de bicicleta, eu corria do lado deles, porque qualquer desequilibrada eu segurava eles e não deixava eles cair. E eu corria. E pensa num cara assim, torcendo para eles aprenderem rápido. Porque eu já estava exausto. Mas eu tinha que correr, porque qualquer desequilibrada, opa, travou a língua aqui. Eu segurava eles. Mas conforme eles foram tendo a habilidade, eu já caminhava e deixava eles irem. Porque quando eu vi que tinha um equilíbrio, eu soltei e deixei, porque aí depois ele conseguia botar o pé no chão. E conforme ele foi aprendendo, hoje eu boto uma cadeira na frente do portão e fico vendo eles andar. Eu não corro mais do ladinho, pertinho deles. Por quê? Porque eles já venceram o deserto. E é exatamente isso que Deus faz. Quando Ele te manda para o deserto, Ele está aqui do teu ladinho. Ele está pertinho de ti, Ele corre contigo. Porque a sensação que muitas vezes as pessoas pensam que vão ter é: Deus abandonou e vai, pedala sozinho. Não, enquanto você não se equilibrar, Deus está perto de você. E a prova disso está ali, ó, em Marcos 1,13. E os anjos de Deus o serviam. Serviam quem? Serviam Jesus enquanto ele estava no deserto. Mas Jesus estava de jejum, como é que servia? Servia cuidando, servia protegendo dos animais selvagens, servia dando capacidade para ele poder vencer Satanás com as tentações. Isso mostra que no deserto Deus tem um cuidado especial com as nossas vidas. Assim como Ele teve com o povo, que Ele mandava uma coluna para proteger, assim como Ele teve com Cristo, que mandava anjos o servir, Deus vai ter um cuidado especial com você. Não pense que no deserto Deus se afasta, pelo contrário, Ele tem um cuidado maior, porque Ele sabe que você está passando por um desafio que não é padrão. O profeta Elias, ele foi para o deserto. O que aconteceu? Elias tinha acabado de vencer os profetas de Baal. E de repente, a Bíblia fala que ele ficou apavorado porque Jezabel disse que ia matar ele. E ele corre para o deserto. Ali foi Elias querendo ir para o deserto. Não era da vontade de Deus, mas Elias foi por conta própria. E o que aconteceu no deserto? A Bíblia diz que ele dormiu. E quando ele acordou, tinha um anjo fazendo um churrasquinho para ele. A Bíblia fala ali, né? Ó, levante-se e coma. E ao redor ele levantou a cabeça e havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Você já viu isso acontecer quando alguém não estava no deserto? Um anjo vinha? Não, um anjo só vinha quando o negócio era extremo. Porque quando ele estava no meio do povo, ele mesmo poderia fazer a comida dele. Mas no deserto é algo extremo, então tem um cuidado especial. Então você precisa acreditar e entender que se você está aliançado com Deus, Deus vai ter um cuidado especial com você nesse momento de deserto. Deus vai estar mais pertinho do que nunca. E 4, se Deus te impelir para o deserto, não se preocupe. Não existe deserto que possa resistir ao poder de Deus. Salmos 29:8 diz assim: a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Se Deus te mandar para o deserto, vá com tranquilidade, porque Ele tem poder para fazer tremer aquele deserto. Não há deserto que intimide Deus, pelo contrário. Salmo 78:15: fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Não há sequidão que Deus não possa reverter num deserto. Não há deserto que não possa ser abalado pelo nosso Deus. Então, meu amado, minha amada, se você está com Deus, se você está aliançado, aliançada com Deus, não tenha medo.
Deus tem poder de chacoalhar esse deserto que você está vivendo. E se Ele não chacoalhou ainda, é porque você ainda precisa aprender algumas coisas. Você precisa se submeter a algumas coisas que Ele planejou para você. 5. Precisamos amar o deserto, mas jamais desejar viver nele. Você precisa amar estar no deserto, porque você está sabendo que é Deus que está te conduzindo. Mas existe um perigo no deserto, que é quando nós queremos viver nele. Não queremos mais sair, porque é gostoso você estar debaixo da provisão de Deus. É bom tu acordar e ter um anjo fazendo um churrasquinho, não é? Uma coisa boa. Minha esposa mesmo ia amar, né? O Júnior chega do serviço e tem um anjo lá assando, fazendo uma comidinha. As mulheres aqui, meu Deus, o deserto é o melhor lugar, não precisa cozinhar, não precisa nada. Os homens também, né? Não precisa trabalhar, o pessoal lá ia, só andava conforme Deus falava. E aí ele é tão bom, a gente vê tanto sobrenatural de Deus que muitas vezes a gente quer viver lá, mas não pode viver lá. Porque o deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de habitação. Deserto é um lugar que Deus usa como uma promoção para a sua vida e não um lugar para você morar e habitar. João 6,49, os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram lá. Por quê? Porque a desobediência deles era tão grande, que eles acabaram morrendo no deserto. E aí o texto continua, todavia aqui está o pão que desceu do céu, Jesus falando sobre ele mesmo. Para que não morra quem dele comer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida no mundo. Então Cristo está dizendo, olha, passe pelo deserto. Eu passei pelo deserto, mas não queira viver no deserto. Porque se eu querer viver no deserto, isso significa que eu não aprendi o que eu precisava, e eu não recebi a promoção que Deus queria me dar. E esse deserto que serviu para me abençoar, vai servir para me destruir. Tem pessoas que gostam de viver chorando, se lamentando. Sabe por quê? A psicologia disse que você não deve mimar muito o seu filho. Sabe por que ela diz isso? Porque se você mimar enquanto ele estiver sofrendo... Passada, a gente voltou furou o pneu da bicicleta da minha esposa, e eu voltei para casa com os meninos correndo para pegar o carro e pegar a bicicleta dela. E um deles caiu. A vontade é, sabe, fazer de tudo. Eu peguei, limpei, daí filho, melhorou? Não, mas vai dar certo, filho. Olha, fica tranquilo, é só um machucadinho e tal. Agora tu vai ter uma história para contar. Ainda fui olhando, mostrando o lado bom, né? Porque e aí ele quis meio que chorar. E quando eu falei isso é verdade e tal, agora eu vou ter uma para contar igual o Mano, que um dia o irmão dele que caiu e se machucou também. E ele levantou e foi pedalando e passou. Mas é uma vontade nossa, nosso coração diz mima, 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 mima. E quando eu cheguei em casa eu disse, Ju, cuidado, não mima muito, porque eu tive um trabalho para encorajar ele, porque isso é o nosso papel. Ô filho, machucou, dá um abraço, dá um beijo, mas agora vamos que vai dar certo, vamos que vai dar certo. Não deixar ele focar no sofrimento, mas deixar ele focar na solução. E esse é o perigo muitas vezes de eu gostar do deserto, é porque muitas vezes Deus vem, me dá uma ajudinha, me dá um peixinho de graça, né? Manda um anjo me servir, e aí eu gosto disso, eu quero viver disso. Mas saiba que deserto não é lugar para isso. E aí tem uma frase que eu vou falar para você, eu queria que você levasse no seu coração essa frase. Estar no deserto é sinal de provação, mas sair do deserto é um sinal de aprovação. Você estar no deserto é um sinal que Deus está te provando, mas sair do deserto é um sinal que Deus está te aprovando. Então não queira viver no deserto, queira passar pelo deserto, queira vencer o deserto, queira ser aprovada no deserto. O deserto não é lugar de provação, mas sair dele é um lugar de aprovação. O deserto é um lugar de provação, aliás, e sair dele é um lugar de aprovação. Olha o que aconteceu quando Cristo saiu do deserto. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Se Jesus tivesse ficado no deserto, a fama dele não tinha chegado a Capivari de Baixo, 2020 anos depois da sua morte. Precisou vencer o deserto. Olha o que aconteceu com Elias. Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho do profeta. Filho de Safate, aliás, não do profeta. Quem foi Eliseu? Eliseu foi o cara que ajudou Elias. Eliseu foi o cara que fez o dobro de milagres do que Elias, porque ele quis uma porção dobrada do seu mestre. E Deus abençoou e ele realizou muitos milagres.
Se Elias não tivesse saído aprovado do deserto, ele não teria achado Eliseu e Eliseu não teria uma história para contar de tantas vidas que ele abençoou. Estar no deserto é bom, mas sair aprovado é muito melhor. Quando estamos muito tempo no deserto, é um sinal de que não estamos aprendendo com Ele. Já estou acabando. Se os meus filhos fazem 6 anos, eu falei 1 ano, a minha esposa me corrigiu, falei 2 anos, ela me corrigiu. Na verdade faz 6 anos que meus filhos andam de bicicleta. O homem nunca tem essa noção de tempo, né? Mas fazem 6 anos que eles aprenderam a andar de bicicleta, pelo menos o mais velho. Mas eu te pergunto, se fizesse 6 anos que eu ensinei eles, e até hoje eles estivessem aprendendo a pedalar e se equilibrar, até hoje, 6 anos, você não concorda comigo que deveria ter algo errado nesse aprendizado? Você não concorda comigo que se eles estivessem até hoje tentando, significaria que eles estão com um problema no aprendizado deles? Sim ou não? Por que muitas vezes ficamos 6 anos aprendendo a perdoar na igreja? Por que muitas vezes estamos há 10 anos e não sabemos amar o próximo? Por que muitas vezes estamos há 15 anos e não sabemos pedir perdão para a esposa, perdão para o marido? É porque existe algum problema com a gente. Estar sempre aprendendo a mesma coisa não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Se os meus filhos estivessem até hoje aprendendo a andar de bicicleta, das duas uma, ou eles estão aprendendo coisas novas, talvez uma manobra nova, algo diferente, ou eles estão com um problema de aprendizado. Se nós estamos há 5 anos na igreja e não sabemos perdoar o irmão ou pedir perdão, gente, eu até entendo que se você chegou na igreja hoje você não consegue perdoar alguém, eu sei que é difícil, mas está há 10 anos na igreja e não aprendeu ainda, não conseguiu perdoar uma pessoa que fazem 10 anos, existe um problema com você. Me desculpe, mas a palavra ela confronta muitas vezes o nosso coração. Se eu estou há 10 anos na igreja e eu não aprendi ainda o que é doar, ajudar as pessoas, eu tenho algum problema. Hoje depois que eu preparei a palavra, eu fui dar uma pedalada pela cidade e tinha um cara sentado no meio do asfalto. Os carros passavam, desviavam, os carros passavam, desviavam. Eu não consegui ver aquela cena. Eu desci da bicicleta. Cara, o que tu quer que eu faça? Quer que eu te leve em casa? Quer que eu te ajude? Não. Me deixa aqui. Tá, então deixa eu pelo menos te botar em cima da calçada, porque no lugar que tu tá, tu vai ser, daqui a pouco passar alguém e não vê e te passa por cima. E ajudei ele. Gente, isso é o mínimo que eu posso fazer, porque eu aprendi com Cristo, eu aprendi com exemplos na Bíblia, mas muitas vezes os cristãos, muitas vezes nós passamos por pessoas com dificuldade debaixo do nosso nariz, a gente não é capaz de erguer a mão para ajudar uma pessoa. Se eu estou há 5 anos na igreja, se eu estou há 10 anos na igreja e não compadeço com uma pessoa que está necessitada do meu lado, existe um problema, eu estou vivendo anos no deserto. E para finalizar, no deserto, não se contente com o favor de Deus, mas deseje acima de tudo a presença dEle. Deus vai manifestar o favor, o poder dele sobre a tua vida, mas não se contente com isso, deseje a presença dele. Tem um cara muito conhecido, Antônio Cirilo, nem todos conhecem, né? O Mike conhece, né, da minha época, os mais antigos na fé conhecem. Antônio Cirilo, ele falava algo bem interessante: o céu pode ter rua de ouro, mar de cristal, mas se Jesus não estiver lá, eu não quero estar lá. E esse deve ser o desejo do nosso coração. Pode ser um paraíso onde Jesus planejou para nós, mas se ele não estiver lá, não vai ter graça. Eu ensinei fazem 6 anos que os meus filhos sabem andar de bicicleta. 6 anos. E até hoje eles me convidam para andar com eles. Até hoje eles me convidam para pelo menos ver eles andar. Por quê? Porque eles querem a minha presença com eles. E eu fico todo bobo quando isso acontece, todo feliz. E aí eu imagino Deus. Deus te deu aquilo que você procurava. Você veio na igreja com um problema e Deus te deu. E aí você diz: Deus, show de bola, tu restaurou minha família, mas eu não quero só isso, eu quero a tua presença. Eu quero estar contigo, eu quero ter intimidade contigo. Olha como que não ficaria o coração de Deus. Deus, eu quero ser liberto disso. Deus, eu quero ser liberto daquilo. Senhor, eu quero pagar as minhas contas. E aí Deus vai e te abençoa e tu diz: Deus, minha conta está legal, está tudo em dia, mas eu quero é a tua presença acima de tudo. E um dia aconteceu isso. Por causa da desobediência do povo de Israel, olha o que Deus falou para Moisés: vão para a terra onde há leite e mel com fartura,
mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruir vocês. E Moisés disse: então beleza, só os teus milagres está bom. Foi isso que ele falou? Olha qual foi a resposta de Moisés para Deus. E Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envie. Em outras palavras, Senhor, se a tua presença não estiver com a gente, nós não iremos. Não importa Canaã, importa é a tua presença. E olha qual foi a resposta de Deus. O Senhor disse a Moisés: farei o que você me pede, porque tenho me agradado de você. Olha a frase de um pai orgulhoso do que acabou de ouvir. E eu conheço você pelo seu nome. Sabe qual é a melhor forma de passar pelo deserto? Estando em aliança com Deus e desejando a presença dele acima de tudo. Coloque-se de pé nesse momento. Deus falou muito ao nosso coração. Essa palavra é como a Bíblia diz que a palavra é uma espada de 2 gumes, que ela corta tanto você quanto a mim. Ela confronta tanto você quanto a mim. Nós precisamos aceitar, porque o primeiro passo para a transformação é a aceitação. É aceitar que eu preciso restaurar a minha aliança com Ele. É aceitar que eu preciso entender que o deserto é desafio mesmo. Eu preciso aceitar. Eu lembro que meus filhos, mesmo com todo o meu cuidado, às vezes escapava o pé do pedal e dava uma raladinha na canela, dava uma machucadinha. Mas eu evitava o mal maior, que eles caíssem e machucar no chão, diretamente no chão. Estar com Deus, o deserto vai nos dar uma raladinha. O deserto vai dar uma machucadinha. Estar no deserto é estar com pessoas imperfeitas, é fazer parte de uma igreja imperfeita, que estão em aperfeiçoamento. É muitas vezes ser ferido pelo irmão do lado, é muitas vezes ajudar e não ser compreendido, dá uma raladinha. Mas fique tranquilo, o mal maior, os animais selvagens, é desses que Deus está te livrando. Porque aquele meu machucadinho vai servir como história para contar, como eu disse para o meu filho. Aquele meu machucadinho vai ser um testemunho, vai ser um aprendizado que lá na frente eu vou poder ajudar outras pessoas. Estar com Deus não é a ausência de machucados e feridas, mas é a ausência dos animais selvagens, é a ausência do domínio de Satanás sobre as nossas vidas. E o Senhor te convida nessa noite: ame passar pelo deserto, não viver nele, mas ame passar. Não tenha medo. Nós estamos num deserto do Covid. Muitos estão num deserto chamado dívidas financeiras. Muitos estão num deserto chamado desespero e pânico. E o Senhor quer te libertar nessa noite. E o Senhor quer que você venha passar por esse deserto aprovado, aprovada. Por isso, feche os seus olhos neste momento. E o primeiro passo para podermos estar guardados e perto de Deus no deserto é restaurar a nossa aliança com Ele. É fazer com que Ele seja o nosso Senhor e Salvador. E talvez você chegou aqui com sua aliança quebrada, destruída. Eu convido você a pedir perdão por todos os seus pecados e dizer para Deus: Deus, eu estou no meio do deserto, mas eu percebi que o Senhor não está comigo como uma coluna de fogo, nem como uma coluna de nuvem. E nessa noite eu quero, Senhor, restaurar a minha aliança contigo. Talvez você chegou aqui nesse lugar com a sua aliança restaurada, e talvez você tenha que pedir perdão para Deus porque você não percebeu que Ele está perto de você e está desesperado, está em pânico. Diga para Deus: Deus, me perdoa porque eu não percebi que Tu estás mais perto de mim do que nunca. E a partir de hoje eu quero começar a confiar em Ti ainda mais, Senhor. Talvez você está no meio do deserto e Deus está provendo tantas coisas que você esqueceu de valorizar a presença dEle acima de tudo. Você está de olho em conquistar, você está de olho em resolver, você está de olho em solucionar, e está esquecendo que o Pai, a presença do Pai, é o que há de mais importante nas nossas vidas.
Diga para o Senhor nessa noite: Pai, me perdoa porque as circunstâncias dessa vida fizeram eu me distrair da Tua presença. Mas a partir dessa noite, Senhor, eu quero, Senhor, focar na Tua presença, valorizar a Tua presença, degustar da Tua presença. Queremos ser como Moisés, ó Deus, que não importa os milagres, não importa as codornizes, não importa o sobrenatural, nós queremos a Tua presença acima de tudo. Moisés foi o único homem em vida que viu Deus face a face, mas é porque ele valorizava a presença de Deus acima de todas as coisas. Deus, perdoa-nos por todas as vezes que te buscamos pela provisão e não pela Tua presença. Não é errado buscarmos Deus pela provisão. O errado é ficarmos nessa dependência e não dependemos da presença e não valorizarmos a presença acima de tudo. O louvor vai tocar agora e você vai fazer a sua oração, porque o meu papel aqui neste momento foi conscientizar de você o que é o deserto, como agir e como não agir no deserto. Mas o papel de restaurar a sua aliança com Deus, de se alinhar com Deus, é seu. Neste momento o louvor vai tocar uma música e você vai fazer a sua oração com Ele, em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. O amor de Deus está presente a todo momento. E se eu passar mesmo passando pelo vale, pelo deserto, você consegue encontrar descanso, conforto, se você estiver aliançado com o Pai. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. É nos braços dele que é o teu descanso. Descanse nos braços do Senhor. Descanse, confie nele. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Senhor, a partir de hoje, Senhor, nós descansaremos como nunca em teus braços. Hoje entendemos, Pai, por que Cristo dormiu em meio à tempestade. Ele tinha completa noção da Tua presença. Que nós possamos ter essa noção da Tua presença em todo momento, em meio aos desafios, porque deserto significa fortes desafios. E Cristo tinha noção da Tua presença abundante no meio dos desafios, e por isso Ele conseguiu dormir. Em nome de Jesus, se você confiar, a partir de hoje você vai dormir tranquilo. Se você confiar e ter noção da presença de Deus, do cuidado de Deus, principalmente em meio ao deserto, as suas noites de sono não precisarão mais de remédio, não precisarão mais de drogas legais. Você precisará apenas descansar e valorizar a presença de Deus na sua vida. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela nos alimenta. E obrigado pelo alimento de hoje. Obrigado, Senhor, por ter me usado como instrumento, Senhor, nessa noite, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer na Tua igreja, através da Tua palavra. A partir de hoje descansaremos e confiaremos, porque nós temos a nossa aliança restaurada contigo. Nós te louvamos, te agradecemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor.
Júnior trouxe uma palavra muito abençoada para você que está aqui hoje presencialmente, para você que está em casa. Tudo que nós precisamos é da presença dele. É da presença dele. Porque no deserto ou fora do deserto, o que importa é a presença dele. Na tua casa tu pode ter a melhor casa, os melhores móveis, a melhor TV, o melhor jardim, as melhores roupas. Você pode ter tudo, mas se não tiver a presença de Deus, você vai estar vazio. Moisés disse: não adianta a terra prometida, não adianta a promessa, a terra boa, se a tua presença, Senhor, não for conosco. Moisés entendeu, e nós precisamos praticar o que aprendemos e ouvimos hoje e temos ouvido na série de mensagens Milagres no meio do deserto. Deus deu uma direção para essa igreja, para esse povo. Aprenda no deserto, vença no deserto, lute no deserto, e a forma é buscar a presença dele. A presença dele. Que você pode agora, terminando o culto, e em 2 minutos você vai para casa com a presença dele. Dentro do carro, dentro do capacete, lá no teu quarto, lá na tua casa, aonde você estiver amanhã trabalhando, vai com a presença dele. Inicia a tua semana orando, buscando a presença dele, e aí a tua vida será diferente. Alimente-se com a palavra, porque a palavra, a Bíblia, é o único livro que você lê e fala com o autor ao mesmo tempo. Aleluia! Porque a palavra é viva e poderosa. Vou estar abençoando você, para você ter uma semana muito abençoada, mas deseje a presença dele. Quero pedir algo para você. Você que está em casa, você que está aqui na igreja. Num tempo antigo, quem caminha comigo há muito tempo sabe, nós saímos distribuindo panfletos para distribuir nas ruas, nas praças, nas portas de colégio, para convidar para um culto desse. Hoje é difícil, não é tão usado. Por quê? Porque nós temos as redes sociais. Compartilhe uma arte da igreja, compartilhe a frase, os stories da igreja, compartilhe uma frase que você ouviu aqui hoje, semana passada. Uma pessoa pode mudar a sua vida. Compartilhe a arte do culto. Essa mensagem, outras mensagens também, estão no YouTube da igreja. Você vai lá e bota compartilhar. Vai aparecer um link, você copia e coloca no WhatsApp de alguém e diz: escuta essa mensagem. Essa mensagem vai mudar a tua vida. E ela vai querer mais, porque a presença de Deus, ela é algo que é maravilhoso. Ela preenche e a gente quer mais, preenche e a gente quer mais. Amém? Vamos compartilhar as artes da igreja, o canal do YouTube da igreja, que você vai abençoar muitas pessoas. Vamos orar? Abra sua mão. Deus amado, obrigado por esse culto tão maravilhoso. Eu tenho certeza que toda pessoa que está aqui nesse culto presencial, muitas pessoas, Senhor, vão sair daqui preenchidas, alimentadas, abençoadas, e vão poder abençoar outras pessoas, Pai. Mulheres vão abençoar mulheres, homens vão abençoar homens, casais vão abençoar casais, jovens vão abençoar jovens, adolescentes vão abençoar adolescentes. Pai, eu oro agora para que cada um tenha uma semana muito poderosa, sábia, uma semana de conquistas, uma semana de aprendizados na presença de Deus. Eu oro e abençoo a cada um, que o amor do Pai, a graça do Filho, a doce comunhão com o Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Vá na paz, Deus te abençoe. Até o próximo culto, quinta-feira, domingo. Amanhã tem igreja de oração, terça o aulão dos primeiros passos. Deus te abençoe.